Outro Olhar. A apresentação, Kleber Benvenu. Olá, bom dia família Bandeirantes, bom dia para você que nos escuta na intimidade do rádio e também que nos acompanha aqui pela internet. O Outro Olhar de hoje não poderia ser diferente, para tudo que tem acontecido no Brasil nos últimos meses, em termos de eleição e de pós-eleição. E é um olhar de quem tem sido um personagem dessa história recente do Rio Grande do Sul e também do Brasil. Nós vamos conversar com o deputado estadual e deputado federal eleito, mais votado do Rio Grande do Sul, com 259 mil votos, o tenente-coronel Zuco. Você já conhece, está vendo aí, atualmente é deputado estadual, como eu disse, em 2018, já como estadual, foi o mais votado. Dentre outros feitos no mandato, é autor da lei das escolas cívico-militares, atuou por cerca de 27 anos no Exército Brasileiro, é um dos grandes líderes de todos esses últimos movimentos que vem ocorrendo nos últimos anos. Em primeiro lugar, deputado, bom dia e obrigado por estar aqui conosco na Bandeirantes. Bom dia, Kleber, bom dia a todos que nos assistem, nos escutam. Eu quero, antes de mais nada, agradecer a você, meu amigo, todo o carinho, todo o respeito. Vamos conversar. Um momento delicado, um momento muito importante da história do Brasil, e acho que a gente pode tirar, com certeza, alguns ensinamentos e, ao mesmo tempo, deixar claro o nosso posicionamento. Zuco, posso te chamar de Zuco, né? Não precisa deputado, não? Sim, tu é... No linguajar militar, tu é mais antigo que eu. O nosso programa não é um programa de perfil, mas no teu caso, acho que vale para talvez tantos que não te conheçam, entender esse fenômeno, né, que é um fenômeno político, um fenômeno social, de um deputado jovem, militar, e 2 vezes eleito como deputado mais votado do Rio Grande do Sul. Nos brifa aí um pouquinho dessa tua história, da tua trajetória, antes da gente entrar nos assuntos aí que estão permeando o país. Kleber, eu não imaginava nunca ir migrar para a vida pública, para a vida política, né? Sou militar, mais de 27 anos no Exército. Meu falecido pai era sargento do Exército, minha mãe professora de alfabetização. Quando fui para o Exército, a minha intenção era terminar a minha carreira dentro da instituição. Em 2017/18, recebi uma ligação do meu amigo Major Vitor Hugo, que se tornou deputado federal depois, até agora concorreu a governo do estado por Goiás. E falávamos sobre segurança pública, já que eu era um palestrante nessa área. Eu tive um momento de muita dor na minha vida, onde perdi um colega de farda. Ele foi alvo de uma falsa blitz no Rio de Janeiro e acabou sendo assassinado. E aquilo me motivou a me inserir no mundo das palestras, na área de segurança pessoal, patrimonial, segurança pública, segurança virtual, até para jovens. E o Vitor Hugo, na época, me falou que o então deputado federal Jair Bolsonaro queria me conhecer. Eu achei aquilo muito estranho, porque o que um deputado quer falar comigo? Eu que nunca tinha me inserido na política. O Exército, a gente é apolítico, apartidário. E é uma instituição de Estado, não de governo. E acabou que eu fui falar com o deputado federal Bolsonaro, e ele me convidou para... Eu falei, olha, o senhor deve estar enganado, eu nunca fui nem síndico de prédio. Mas, enfim, acabei voltando. Foi o Bolsonaro que te convidou, então, para ser candidato, para ser político? Sim, o Bolsonaro, em final de 17, 18, ele queria que eu fosse candidato a deputado federal. Eu falei que não tinha interesse, que nunca tinha sido nem síndico de prédio. Vim para o Sul, conversei com familiares, que também a grande maioria não queria, com meu irmão, e acabou que no desenrolar deste momento, eu já tinha 27 anos de quartel, achei que poderia agregar,
fui buscar conhecimento onde não tinha. Vou até confidenciar uma coisa que é, de certa forma, até feia, mas eu sempre justificava meu voto, porque como o militar se transfere muito, eu não tinha tempo de conhecer as pessoas, e antes de votar em quem tu não conhece, eu E tu é de Porto justificava o Alegre, voto. Gil? Tu é de Porto Oi? Alegre? Tu é de Estava em Porto Porto Alegre. Alegre? Porto Alegre. Estava em Porto Alegre, mas já tinha morado em Jaguarão, no Não, Rio de mas eu digo Janeiro, Brasília. tua origem familiar é daqui de Porto Alegre? Não, a minha família, meu pai nasceu em Farroupilha, minha mãe nasceu em Bento, tudo gringo. Eu Ah, nasci no gringo. Alegrete, porque meu pai era sargento no Alegrete, de 70 a 74, o ano que eu nasci, 74. Então eu nasci no Alegrete, tenho um grande carinho pela terra. Mas, enfim, foi mais ou menos nesse sentido, Kleber. E eu confesso para ti que eu não imaginava que ia ter aquela votação. Fiz uma campanha extremamente simples, verdadeira. Acredito sim que participei da onda Bolsonaro, que consegui expressar tudo aquilo que a gente acreditava ser necessário na nova política, de menos Estado, de liberalismo econômico, de o lado conservador, de família. Então, foi muito bonito, foi uma eleição onde eu fui o mais votado, não esperava, como eu disse, fiquei muito satisfeito. E agora, para deputado federal, para mim foi, digamos assim, mais. Foi uma sensação muito boa, porque retratou que a sociedade, que poderia ter votado numa aposta, estava votando numa realidade. Eu tenho Então, dito, o meu né, trabalho na Zuco, Assembleia. que a própria direita, nesta eleição, esse voto mais ideológico, que em alguma medida é o teu também, ela fez uma depuração, né? Porque alguns ficaram pelo caminho, se nós formos observar, e outros, como é o teu caso, não só continuaram, como cresceram politicamente, né? Kleber, na verdade, foi esse sentimento que eu tive quando, no dia da apuração, a eleição a deputado estadual, ela permite a inserção de novos nomes, ele trabalha mais no ambiente regional. Deputado federal, normalmente, já são aqueles deputados que estão no seu terceiro, quarto, quinto mandato. É uma eleição mais difícil. Tu está disputando com deputados que têm emendas, milhões de emendas, que muitas vezes eles conseguem o apoio de prefeitos, vereadores, instituições, e tu ser bem votado e o mais votado, isso me enche de orgulho, porque realmente passa a sensação de que o meu trabalho está sendo visto de forma positiva. Então, estou muito feliz, a responsabilidade só aumenta, ao mesmo tempo, estou muito chateado com o desenrolar das eleições Eu de queria, eu queria, 2022. eu queria entrar nisso, né? Tem uma parcela da população, né, Zuco, está angustiada, foi às ruas esse final de semana. Nos analisa um pouco esse 1,8% aí, a vitória de Lula, o grau de legitimidade dessa eleição e as consequências dessas manifestações populares. Como é que tu está vendo tudo isso, meu caro? Apreensivo, chateado, revoltado, de certa forma. Eu tenho que dizer que há 4 anos eu acabei entendendo um pouco de política, mas toda vez que a gente escutava o termo sistema, o velho sistema, a velha política, eu não tinha entendimento do que era. E agora eu tenho essa clareza. Era grande parcela da imprensa que estavam perdendo aí as suas tetas, né, suas publicidades, era aqueles partidos antigos que estavam querendo a volta do toma lá da cá, o próprio Supremo, o próprio STF, que não fez questão nenhuma de esconder a sua predileção por um outro candidato. A gente viu, na minha visão, de forma muito clara, que não houve parcialidade, não houve isonomia. Eu entendo que as pessoas estejam ainda anestesiadas, porque o Brasil estava crescendo, o Brasil está crescendo.
mesmo com pandemia, com guerra na Rússia, com estiagem no Rio Grande do Sul, nós estávamos avançando muito. E quando tu vê que uma eleição onde os grandes estados, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas praticamente empatado, todos estavam ali pró-Bolsonaro, e os estados do Nordeste, onde o PIB é mais baixo, onde temos, se eu não me engano, 15% do PIB nacional, acabaram fazendo a diferença. E fica aquela pergunta, por que não foi investigado algumas solicitações da chapa do presidente Bolsonaro? Eu não estou aqui, de maneira nenhuma, não dando legitimidade, mas não houve isonomia. Tu trabalha com comunicação, tu é um formador de opinião, tu imagina que eu, dentro do carro, eu escutei, ninguém me falou, eu escutei a campanha do ex-presidente Lula falar em final de 13º, em mexer no salário mínimo, em falar das férias para uma população menos informada. Isso influencia no voto. Como é que não vai influenciar? Mais fake news com isso do que isso não teve, né, Zuco? Não, Kleber, isso aí faz muito mal. E a possibilidade de mais de 150 mil inserções serem tiradas do presidente, como é que ele simplesmente não investiga? Como é que se engaveta? Isso aí mostra claramente que não houve uma isonomia. Então, os manifestos são legítimos, democráticos, desde que forma ordeira e pacífica. A gente tem esse direito constitucional, não compactuo com nenhum tipo de manifesto que empregue a violência. Isso aí é o modus operandi da esquerda e não nosso. Nós vimos aí, Brasil afora, famílias, pais, mães, crianças, idosos, jovens. Isso é bonito de ver, esse descontentamento, esta certa indignação de um cara que foi condenado em 3 instâncias, teoricamente foi descondenado por um erro de CEP. É mais do que normal que a população tenha as suas dúvidas. Eu ia te comentar exatamente disso, né? Para além dessas circunstâncias que tu bem abordaste, né? Sobre a eleição e o equilíbrio de quem deveria manter o equilíbrio, né, na eleição, tem essa arquitetura que foi montada, né, para descondenar um condenado e mais para fazê-lo candidato por meio de um amigo que era advogado do MST. Quer dizer, não tem como não exigir que o povo não tenha visto isso, né, e que agora todo mundo vá para casa e cruze os braços e aceite passivamente. Quer dizer, Zuco, no mínimo nós teremos uma oposição social, nem só política de vocês, mas uma oposição social que o PT nunca experimentou, né? Exatamente. Eu acredito muito nisso. Fico preocupado porque hoje o Supremo Tribunal Federal ele apresenta uma força nunca vista, uma interferência nos demais poderes nunca visto antes. Eu confio muito no Senado. Hoje nós estamos dependendo muito na próxima legislatura do Senado da República para que realmente limite essa atuação, que fique na questão jurídica e que não haja interferência no legislativo ou no executivo. Elegemos muitos senadores de direita, senadores apoiados pelo presidente Bolsonaro, elegemos majoritariamente deputados federais centro-direita. Então, com um Congresso com esta característica, nós podemos, pelo menos, acalmar um pouco os corações e mentes, dizendo que vamos evitar, de todas as formas, qualquer atitude de viés socialista, comunista, qualquer
lógico que a gente tem que ter muito cuidado para não potencializar boatos, mas já vem a ideia de, né, de uma aproximação muito maior com a Argentina, com a Venezuela, com Cuba. Isso nós não podemos mais permitir que sejam investidos recursos para outros países antes de ser investido aqui dentro. E como eu disse, né, o presidente Bolsonaro ele já se posicionou contrário a manifestações que interfiram o direito de ir e vir, mas, em contrapartida, ele deixou bem claro a importância das manifestações legítimas, democráticas, que estão tendo descontentamento com essa eleição, Kleber. Então, eu ainda acredito que ele vai conversar com a sociedade brasileira, que ele vai trazer, quem sabe, novos fatos que a gente possa ou se acalmar ou ficar mais nervoso ainda, mas é importante que o Supremo e todos aqueles que estejam vendo, que eles estejam, ninguém está ali como bolsominion, nós estamos ali como cidadãos que verificaram que o processo não foi isonômico, que não houve um equilíbrio de forças. Se eu perguntar para ti, que é um jornalista, que é digamos assim, um grande formador de opinião, tu há de convir comigo, independente de tu ser, né, centro-direita, digamos assim, que não houve equilíbrio. Como é que tu pode proibir se chamar um ex-presidiário? Se o cara foi preso e saiu, ele é um ex-presidiário, isso é fato. Se o cara tinha sido condenado e a condenação dele é um descondenado, quer dizer que isso tu é proibido de falar em emissoras de televisão. Agora, chamar o presidente de genocida não tinha problema. Então, é uma coisa assim, escancaradamente de oposição. É uma oposição por oposição ao presidente. Eu recebi imagens depois da apuração, imagens da Globo, onde estava todo mundo comemorando. Como é que essa emissora vai ter, digamos assim, o equilíbrio da informação se a grande maioria, pelo menos que apareceu nas filmagens, estavam comemorando a grande maioria dos artistas globais totalmente fazendo campanha efetiva contra o presidente Bolsonaro. Então, eu acho que a gente tem que, logicamente, respeitar o processo democrático, eleitoral, desde que seja equilibrado e desde que haja uma isonomia. Como não houve, é mais do que natural que a população esteja indignada e esteja exercendo seu direito de manifestação. Zucco, como é que tu acha que essa força política que se estabeleceu lá no Congresso, onde tu vai estar, e no Senado também, vai se comportar? Porque é evidente que uma parte do Congresso mais pragmática tende a aderir ao governo Lula. Até vi hoje, essa semana, já estavam chamando o que diziam antes que era orçamento secreto, agora estavam tratando como emendas do relator. Mudou de nome, né? Ficou um nome mais soft. Agora virou emendas do relator, o que no Bolsonaro era orçamento secreto. É um negócio impressionante. Tu acha que uma parte se vai ao natural? Tu acha que vai ter resistência? Tu acha que os teus colegas vão, né, em consolidando a gestão Lula, vão resistir? Ou em seguida ele já tem maioria no Congresso? O que tu está sentindo, Zucco? Kleber, eu tenho... A minha experiência política é de 3 anos e meio de Assembleia. A Assembleia não tem envolvimento com emendas, com grandes contatos, né, com esse poder paralelo. Eu não quero crer, mesmo sabendo que existe, que haverão muitos deputados que vão se vender. Vamos ser muito verdadeiros e falar papo reto aqui. Eu sei que vão ser tentados. Em 2018, eu vi muitos colegas se elegerem bradando o Brasil acima de tudo, Deus acima de todos, e viraram oposição ao presidente Bolsonaro. Eles só usufruíram da pauta, da narrativa para se eleger. Mas vários desses ficaram no caminho aí também, né? Vários, inúmeros, para não dizer a grande maioria. Então eu acredito que vai ter essa tentativa. O PL está com 100 deputados, o Republicanos está com 42, o PP está com 42, 43, então só aí já são mais de 180 deputados.
que fizeram campanha para o presidente Bolsonaro. Vamos mapear um a um, para que não sejam cooptados, porque a gente quer sim ajudar o Brasil, mas nós não podemos ir contra o que a gente acredita. Para mim, não existe um projeto de governo, existe um projeto de vingança, existe um projeto de poder. O PT, nos últimos 10 anos, não formou líderes. Eles simplesmente jogaram a cartada no grande ator populista deles. Quem é o novo líder da esquerda? Não existe. Entendi. Agora, eu posso te elencar alguns nomes da direita. Tarcísio Gomes de Freitas, Damares Alves, General Mourão, Nicolas Ferreira, Tereza Cristina. Tem nomes muito fortes que surgiram com a direita, com o trabalho do presidente Bolsonaro. Então, eu espero que o Senado seja extremamente duro, seja extremamente crítico e que haja uma fiscalização ferrenha por parte do Senado e por parte da Câmara dos Deputados, para que a gente não permita, digamos assim, pautas que não venham a agregar. Vou dar um exemplo de 2 pautas que me tocam muito. A legítima defesa. Eu ia te perguntar sobre isso. A segurança, tu acha que o Lula vem para... Ele falou que vem, né? Desarmamento e tudo mais. E aí, hein? Eu acredito que ele vai tentar, e a gente tem que realmente mostrar números, mostrar que no governo do presidente Bolsonaro tudo melhorou, menos homicídio, menos latrocínio, menos feminicídio, como eles adoram falar. Tu colocaram... Eu recebi vídeo de uma facção do Rio de Janeiro que o cara falou assim, parceria, agora eles não vão mais poder andar armados, só a gente. Ou seja, o cara quer tirar o direito à defesa de um cidadão que passou por um teste psicológico, que frequenta clube de tiro, que ouve ali e quer deixar com as facções. Não existe isso, Kleber. Isso aí é um desrespeito à nossa liberdade. A palavra máxima que a gente não pode permitir é liberdade. Como também a questão da própria visão, que foi dita em vários momentos ali, mas como é que o cara pode ser preso com uma quantidade pequena de drogas? Que isso, gente? Vai legitimar, então, agora? O pessoal fala muito, não, mas o canabidiol é um óleo, é uma essência que não há comprovação científica ainda. Isso é muito diferente de um baseado, muito diferente de um crack, muito diferente. Então, tem que ter muita maturidade. Espero, né, a tua pergunta foi muito importante, espero que esse Congresso seja fiscalizado pelos seus eleitores. Nós tivemos uma grande evolução na política, no meu modo de ver. As pessoas ficaram vendo menos Big Brother, menos futebol e se inteiraram mais da política. Isso, por um lado, é muito bom. Eles vão fiscalizar mais. Nós temos agora uma sociedade brasileira mais atenta, pelo menos na direita. Eu não vejo essa eleição que aconteceu como uma guerra ideológica. Eu vi ali o Lula contra o Bolsonaro. Eles não queriam... Parece que o pessoal ficou cego, não enxergou que o cara tinha sido condenado em 3 instâncias, não enxergou que todos os ministros dele, ou quase todos, foram presos por corrupção, enquanto os nossos ministros, tá aí o Tarcísio, Paulo Guedes, Tereza Cristina, Marcos Pontes, todos craques, em sua grande maioria nem partidos eram filiados. Então, para mim é muito claro, Kleber, que a gente está num momento muito delicado, e eu espero realmente que as pessoas continuem atentas, se assim acharem correto, continuem se manifestando de forma ordeira, pacífica, com a legitimidade de um cidadão que exerceu o seu voto e que não acredita e que não credencia este governo da esquerda como um governo para administrar o nosso país. O Zuco, e na pauta econômica, só para nós irmos encaminhando para o final também, né? Teto de gastos
mais reforma trabalhista, essas duas coisas, se inventar de passar, quebra o país de novo, né? Exatamente. E tu falou uma coisa assim que é uma tristeza também que eu sinto, é que eu estava vendo um movimento muito responsável dos parlamentares de enfrentar algumas reformas necessárias, reforma tributária, reforma administrativa, até reforma política estava na pauta. Essa quantidade de partido aí que são verdadeiros balcões de negócio. Então, eu não sei o que vai vir por parte do governo federal, Kleber. Eu, na verdade, até desconfio que não são pautas positivas. Eles criticavam muito o presidente por causa da pandemia, mas o Brasil foi um dos poucos países que saiu fortalecido no sentido de economia, né? Uhum. Mas, enfim, agora é esperar e deixar na mão de Deus. Zuco, e para fechar, o que o povo gaúcho pode esperar de ti nessa briga aí nacional? Kleber, eu vou ser um soldado ferrenho nas pautas conservadoras, no liberalismo econômico, vou fiscalizar o governo do primeiro dia ao meu último dia de mandato. Eu quero muito ajudar o Estado. Não tenho dúvida que a minha ajuda seria mais efetiva com o governo Bolsonaro. Ser um deputado de oposição, ele acaba tendo outros atributos, também importantes, mas que não era o que eu queria. Vamos brigar pelas escolas cívico-militares, pela manutenção, vamos brigar pela pauta da legítima defesa, da não liberação às drogas, enfim, estaremos lá atentos e representando o Rio Grande, mais uma vez, agradecendo, né, tanto depósito de confiança que eu tive e que espero que continue. Maravilha, Zuco, e que Deus te abençoe também nessa jornada aí. Tamo junto. Conto contigo, conto com o Kleber Benvenu, conto com os meus amigos gaúchos. Quero mandar um abraço a todos os ouvintes, a todos que nos assistem, me deixando sempre à disposição e prestando minha continência. Muito bem. Deputado Zuco, siga ele nas redes sociais, sempre conteúdos muito interessantes. E Outro Olhar, queridos ouvintes da Bandeirantes, fica por aqui. O programa é produzido pelos jornalistas Cassiane Osório e João Vargas, sob a coordenação da Critério Resultado em Opinião Pública. Você também pode acompanhar na íntegra, além daqui na Bandeirantes, nos meus canais nas redes sociais, no Spotify, YouTube. Só procurar lá por Kleber Benvenu com GNU no final. Bom final de semana, até o próximo programa.